Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou abordar um pouco sobre a histologia do tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo especializado. Então ele é um tecido conjuntivo e contém as mesmas propriedades do tecido conjuntivo, né? Uma grande porcentagem de matriz extracelular e uma quantidade menor de células, tá? No caso do tecido cartilaginoso, ele possui 95% de matriz extracelular e apenas 5% de células. Que no caso do tecido cartilaginoso, as células são os condroblastos, né, e os condrócitos. Devemos lembrar que a composição da matriz extracelular do tecido conjuntivo, né, é a junção de fibras de colágeno, né, substâncias fundamentais amorfas, que são as glicoproteínas, né, as proteoglicanas e as proteínas multiadesivas. Tá? O tecido cartilaginoso ele é um tecido avascular, né? Ele não possui vascularização, não possui vasos sanguíneos, tudo bem? Dentro da matriz extracelular, o colágeno mais abundante é do tipo 2, né? Ele constitui a maior parte das fibrilas. Né? A matriz extracelular das cartilagens é sólida e firme, porém também um pouco maleável. Né? A grande relação entre as glicoproteínas das substâncias fundamentais amorfas e as fibras de colágeno do tipo 2, que são as principais, né? Permite a difusão das substâncias que chegam do tecido conjuntivo circundante até as células. Né? Então, por isso que, como ele é um tecido avascular, não possui vascularização sanguínea, né, os nutrientes, mas o oxigênio, eles chegam para as células, né, através da própria matriz extracelular, devido a essa difusão grande, né, que o tecido cartilaginoso possui. Tá? Essa malha de fibrilas de colágeno, mais as proteoglicanas, na verdade a principal proteoglicana que existe na matriz extracelular do tecido cartilaginoso é a agrecana, né, torna a cartilagem bem adaptada à sustentação de peso, né, principalmente nas cartilagens articulares. Então, o tecido cartilaginoso ele é bem resistente à tensão, consegue resistir, né, à tensão e suportar o peso. Né, também são adaptados à sustentação do corpo, como eu já tinha dito, e outras funções que o tecido exerce dentro do organismo é o desenvolvimento do esqueleto fetal. A gente consegue observar essa foto aqui, né, de um dedo de um feto, né, observando que na parte, aqui é o osso, né, o molde do osso de um feto, a gente consegue observar que formando o molde do osso de um feto, né, de um embrião, nós temos cartilagem antes da formação do osso. Então também observamos cartilagem no desenvolvimento do esqueleto fetal, além de observar no crescimento dos ossos. Né? Então mais para frente a gente vai observar como que os ossos crescem, né, na aula de tecido ósseo, e a gente vai ver que os ossos crescem a partir de um tecido cartilaginoso. Bom, aqui algumas localizações de cartilagem no organismo. Nessa imagem a gente consegue observar alguns pontos, né, que o tecido cartilaginoso se encaixa no nosso organismo. Tá? Então, a cartilagem da orelha, a cartilagem do nariz, formando a traqueia, né, aqui os brônquios, a epiglote, também cartilagem aqui na ponta das nossas costelas, formando as articulações, né, a sínfise pubiana, tudo bem? Então essas são algumas localizações do organismo. Como cada parte do organismo tem uma função diferenciada, a cartilagem que compõe cada região do organismo também tem uma composição diferenciada. Né? Algumas cartilagens precisam ser mais rígidas, algumas cartilagens precisam ser mais fibrosas, sustentar mais peso, né? E assim por diante. Então, a composição da matriz extracelular vai diferenciar em 3 tipos dentro do nosso organismo, formando 3 tipos de tecido cartilaginoso. Né? O principal tecido cartilaginoso do nosso organismo é a cartilagem hialina, aqui em roxinho, formando então a cartilagem do nariz, das pontas das costelas, das articulações. Uma cartilagem elástica, né, que tem quantidades de fibras elásticas
em grande número, né? Essa cartilagem elástica forma a cartilagem da orelha, a cartilagem da epiglote e a fibrocartilagem, ou também chamada de cartilagem fibrosa, que forma os discos intervertebrais que ficam entre as vértebras, né, sustentando o peso e evitando com que uma vértebra encoste na outra, e também formado de fibrocartilagem, a sínfise pubiana e o menisco aqui dos nossos joelhos. Então, algumas localizações de tecido cartilaginoso no organismo. Bom, o tecido cartilaginoso é composto, como eu já tinha dito, né, de 95% de matriz extracelular, lembrando que a matriz extracelular é formada por fibras, mais substâncias fundamentais amorfas, mais os líquidos intersticiais, que eu esqueci de colocar aqui, né, os líquidos intersticiais são a água mais íons diversos, né, e 5% formado por células, que são os condroblastos e condrócitos. Esses condrócitos eles podem ser observados no tecido cartilaginoso isolados ou em grupos, né, chamados de grupos isógenos. Aqui a gente observa grupos isógenos de condrócitos. Né, isso aqui, essa foto é uma foto de histologia de uma cartilagem hialina. A gente consegue ver que existe uma maior presença de matriz extracelular e uma presença menor de células. Ou essas células estão isoladas ou em grupos, né, chamados de grupos isógenos. Uma outra característica, né, das células do tecido do cartilaginoso são essas lacunas. O que seriam lacunas? Esses espaços, né, onde os condrócitos se localizam, né, local onde fica um ou mais condrócitos. Então é uma região vazia do tecido, né, um espaço vazio do tecido onde essas células se localizam. Uma outra característica do tecido cartilaginoso, nem todos os tecidos têm, né, nem todos os tecidos cartilaginosos apresentam, mas é uma característica do tecido cartilaginoso, a presença de uma região externa chamada de pericôndrio. Né? É uma região como se fosse uma capa do tecido cartilaginoso. Tá? Ele é formado parte por tecido conjuntivo, denso não modelado, né? E parte por tecido cartilaginoso formado por células jovens. Então nós dividimos o pericôndrio em duas regiões. Pericôndrio fibroso, que é essa região aqui mais externa, formada de tecido conjuntivo denso não modelado, e na parte mais interna um pericôndrio chamado de pericôndrio condrogênico, né? Condrogênico vem de gênese, vem de formação, condro de cartilagem mesmo. Então, capacidade condrogênica, capacidade de, né, formação de cartilagem. Nessa região do pericôndrio condrogênico, nós observamos os condroblastos, que são as células jovens da cartilagem. Né? Então, como a gente já vinha conversando, né, toda célula que termina em blasto é porque é célula jovem. Então, condroblasto são as células jovens da cartilagem e elas são células ativas, muito mais ativas. Elas produzem a matriz extracelular ativamente. E os condrócitos já são células, né, maduras que têm como função a manutenção do tecido cartilaginoso. Tá? Os condroblastos formam ativamente a matriz e os condrócitos dão uma manutenção. Então, um indivíduo que está em crescimento, ele tem uma quantidade de condroblasto muito maior. Tá? E quando o indivíduo é adulto, ele possui condroblastos? Sim, possui condroblastos nessas regiões, né, interna do pericôndrio, nessa região interna do pericôndrio, chamada de pericôndrio condroblasto, porque pericôndrio condrogênico, porque tem a capacidade de crescimento. E existe ali nessa região os condroblastos, que são as células jovens da cartilagem. Bom, aqui uma foto do livro de histologia do Junqueira e Carneiro, né, mostrando um esquema, né, de uma cartilagem. Até essa foto tem dentro de eu coloquei numa atividade que eu postei para vocês, né, aqui mostrando o esqueminha como é uma cartilagem. A região externa da cartilagem é o pericôndrio, né, um pericôndrio fibroso nessa região mais externa, formada de tecido conjuntivo denso não modelado, por isso que o autor coloca aqui essa célula, né, que seria o fibroblasto, porque o fibroblasto é a principal
célula do tecido conjuntivo, né? Nessa região mais interna seria o pericôndrio condrogênico, aquele pericôndrio que consegue formar a matriz extracelular ativamente por causa dos condroblastos, né? E aqui para baixo já a matriz, né? Tive já a matriz cartilaginosa já formada, né? Aqui a gente vê os condroblastos dentro, né, das lacunas. Dentro dessa lacuna existe uma quantidade diferenciada de matriz extracelular, então por isso que é denominada de matriz capsular, né? E aqui entre os condrócitos existe uma matriz denominada de matriz interterritorial, que nós vamos ver um pouco mais para frente.